Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É uma alegria sempre retornar ao canal Teologando e poder compartilhar com a exposição das Sagradas Escrituras. Dessa vez nós estaremos lendo 4 versículos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, os versículos 19 a 22. Está escrito assim: Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Bendito é o nome de Jesus. Queria tratar em rápidas palavras, de forma bem objetiva, sobre destinos eternos. Isso mesmo. Esse texto é considerado pelos estudiosos como o terror das seitas, né? Esse texto, nós não costumamos tratá-lo como parábola, mas como uma revelação. A parábola é atribuída apenas na epígrafe. Mas a dispensação da graça, ela começa com a vinda de Jesus, com o nascimento de Cristo, e ela é marcada por autoridade sobre os demônios, sobre essas entidades, sobre o reino das trevas, e a dispensação da graça é marcada por muitas revelações do que há no mundo espiritual. Você não vê isso no Antigo Testamento, né? Você não vê no Antigo Testamento. Não quero entrar nos pormenores do texto, mas tratar das lições, das principais lições que o texto ele nos transmite. E Jesus fala aqui, inicia o texto, né, tratando dessa revelação, desse fato, sobre o princípio da misericórdia. Não entenda a história do rico e de Lázaro como algo que somente os ricos vão para o inferno, ou os ricos vão para o inferno e os pobres vão para o céu. Não. O ensino aqui, na verdade, é outro, né? Você vê aqui que aquele homem ele vivia de forma confortável, não há problema nenhum aí, mas ele esbanjava, na verdade, ele vivia regaladamente, ele se vestia com as melhores roupas, e ele trata aquele pobre, aquele mendigo com descaso, né? Lázaro, ele disputava ali alguma comida que sobrava daquele homem, ele disputava com os cachorros. E era uma vida muito complicada para aquele pedinte, para aquele mendigo, né? Aquele homem, Lázaro, ao contrário daquele rico, como já disse, disputava ali aquelas migalhas, e entenda migalhas como pedaços de pães que a pessoa que estava se alimentando usava para se limpar. Então ele estava comendo um guisado, um caldo, e pegava um pedacinho de pão, rasgava, limpava e jogava. Isso era as migalhas, segundo os estudiosos, e que alimentava, né? E o que Jesus diz aqui é que, devido a uma vida tão complicada, doente, até porque no meio dos cachorros, imagine os cachorros lambendo as feridas daquele homem, com algum tempo ele morreu. E Jesus disse que ele foi para o seio de Abraão. Entenda seio de Abraão como paraíso, como o destino eterno de paz. Essa é a primeira lição que eu aprendo no texto. É que existe um destino eterno de paz. Querido ouvinte, amigo, que acompanha o canal Teologando. Então a primeira verdade aqui é que existe um destino eterno de paz. E Jesus ele dá detalhes disso, né? Aquele homem pobre morre e vai para um lugar de paz. E a primeira característica do paraíso, desse destino eterno de paz, é que é um lugar real. Existe. O céu existe. O paraíso existe. Esse destino eterno de paz que Jesus prometeu, ele é real. Não se engane. Aqui não é o inferno e nessa terra não é o final. Aqui não acontece, aqui o fim da vida não acaba, né? Com o fim da vida não.
Não. Né? E além de ser um lugar real, o paraíso ou o céu é um lugar de consciência. Ao contrário, né, como eu disse que é o terror das seitas, esse texto, que ele lança por terra muitas superstições. Não, ao contrário do que os adventistas dizem sobre o sono da alma, não é um lugar de inconsciência onde alguém morre e fica lá inerte. Não, é um lugar de consciência, né? É um lugar de consciência, é um lugar eterno, não é por um pouco de tempo. E se formos falar mais características e olharmos para o livro da Revelação, você vai ver que é o lugar onde Deus habita. Glória a Deus. É um lugar onde Deus habita e um lugar onde os seres que ali estão cantam, exaltam, glorificam e adoram a Deus. É um lugar real, é um lugar eterno, né? É um lugar onde Deus habita e um lugar de consciência, querido amigo. Isso mesmo. E a Bíblia diz que passou-se algum tempo, o pobre foi primeiro, né? E em seguida o rico também foi. Independente da situação de alguém, todos partirão dessa vida. São duas certezas que a gente tem. Uma é que Jesus vai voltar. E se ele não voltar, nós vamos passar desta vida. Tá? Então o rico morreu. E o rico morreu e foi sepultado. E ele foi... E o texto diz que aquele homem já se encontra em um lugar chamado Hades. Entenda Hades como destino eterno de condenação. A segunda lição, a segunda verdade. Existem dois destinos eternos, um para a paz e outro para a condenação. Entende? Semelhante ao céu, esse destino eterno de condenação, ele também é um lugar real, meu amigo. É um lugar real. Ele existe. Não é história, não é conto, não é imaginação humana, conto criado. Não. Jesus, há quem diga, falou mais do inferno do que do céu. E além de ser um lugar real, também é um lugar de consciência. Então, quem for para lá, e logo mais estaremos dizendo o que é que vai definir o destino eterno de um e de outro, né? Pastor Hernandes Dias Lopes diz que o céu ele é um lugar real, ele existe, e ele está no final de uma vida sem Cristo. Bendito é o nome de Jesus. Então você veja que aquele homem, Jesus dá detalhes de onde aquele homem está. Né? É um lugar de pranto e ranger de dentes. Ele mesmo aqui, em um diálogo travado com Abraão, ele viu Abraão, não vou entrar em detalhes quanto a isso, ele viu Abraão e dialoga com Abraão. Olha que coisa, né? E ele pede para que Abraão autorize Lázaro para que molhe o dedo em água e lhe refresque a língua, porque ele está em uma chama. Veja que esse lugar, que é real e que é eterno também, ele é um lugar de consciência. O inferno é um lugar de consciência. Aquele homem sabia o que estava acontecendo, ele sentia, havia sofrimento ali, não é? Havia sofrimento ali. Ora, um lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos não é um lugar bom. Não é. O inferno não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Alguém às vezes pensa que o diabo está no inferno, né? A literatura às vezes diz isso, os filmes, as novelas, e esses destinos se tornaram cenário de piada, né? Os contos mostram um diabo no inferno com um rabo de seta, chifre, um tridente, arrodeado de diabinha no meio das chamas, e ali é a casa dele, é onde ele manda. Não. O inferno é o último lugar que Satanás quer estar. Isso não é invenção, né? Eu tenho muito cuidado para não espiritualizar tudo, mas é o que a Bíblia diz. Então, além de ser um lugar eterno, um lugar de consciência, um lugar de sofrimento, Jesus disse que é um lugar de pranto e ranger de dentes. Não quero te causar medo, mas é uma interpretação literal, né? É uma interpretação fiel das Escrituras,
E Jesus ele teve total interesse que isso viesse a conhecimento dos homens, que esses lugares são reais, o inferno é real. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. É um lugar de densas trevas. Judas diz que é a negrura das trevas, é um lugar de escuridão, lugar de sofrimento. Bendito é o nome de Jesus. E essas escolhas para esses lugares, elas são feitas em vida. Elas são feitas em vida, né? São escolhas feitas sob consciência. Quando Jesus disse que Abraão deu uma negativa, ele disse, olha, Lázaro não pode ir até aí. Aí já vem surge aqui uma outra verdade, é que quem está no céu não pode passar para o inferno, e quem está no inferno não pode passar para o céu. São destinos eternos. O escritor aos Hebreus diz que esses destinos, eles são tão reais quanto a vinda de Cristo. E está ordenado morrer ao homem uma só vez, vindo após isso, após a morte, o juízo. Então são escolhas. O meu passaporte para o céu ou o inferno é enquanto eu estiver vivo. É em consciência, em vida. Eu tenho que tomar essa escolha em vida, mesmo no final da minha vida. E isso se dá através do arrependimento. A Bíblia diz, em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Jesus, quando veio pregando o reino, esse reino de Deus, ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então você tem essa oportunidade hoje, ao contrário desse rico que conhecia a lei e os profetas. E ele viu a negativa, ouviu a negativa de Abraão, então aqui já cai por terra o espiritismo que fala que os mortos podem voltar e reencarnar. Esse fato, essa história é tremendo, né? Ele diz assim, Senhor, Abraão, então peça para que Lázaro volte à terra e anuncie o que aconteceu, porque tenho 5 irmãos e não quero que eles venham para cá, né? E Abraão diz também, não é possível. Eles têm a lei e os profetas. Eles precisam se arrepender. Está escrito na palavra do Senhor, né? Além disso, está posto um grande abismo. Pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Essa é a palavra-chave do texto. Arrependimento. De alguma forma, Lázaro foi para o céu, não foi porque ele era pobre. Havia uma consciência da parte desse homem sobre arrependimento. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas não é só uma questão externa, é uma questão interna, é uma questão de arrependimento. E Abraão diz assim, porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória a Deus. Então é um lugar sem retorno. Não há como vir do inferno para a terra. Não há. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Entenda que nesse lugar de tormento os pedidos não são atendidos e que essa escolha, essa decisão tem que ser tomada em vida. Que o Senhor Jesus te convença da necessidade de arrependimento e que você em vida, seja no hospital, seja numa cadeia, seja em sua casa ou em um momento de dificuldade, a saída é arrepender-se. Está escrito em Atos capítulo 17, o versículo 30. Porque Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependa. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.